Fala pessoal, voltamos com mais um episódio do Fala Doc Podcast. Eu sou Deusdete Brandão, otorrinolaringologista, e tô aqui com meu amigo Ricardo Saik, neurocirurgião. Tudo bem, pessoal? Estamos em mais um episódio hoje, recebendo uma convidada especial. Hoje, doutora Monique Valois, ela que é médica, ginecologista, obstetra e fez uma subespecialização muito interessante hoje, que está em alta. É um tema novo, um tema polêmico, e por isso que a gente quis um especialista para falar com vocês, que é a estética íntima feminina. Então, Monique, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela sua presença, pela vinda aqui no nosso podcast, no Fala Doc. Conta um pouquinho pra gente, se apresenta e vamos tentar entender um pouquinho dessa história aí sobre a estética íntima. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de falar desse tema tão importante, tão corriqueiro, tão comum, tão frequente. Muitas mulheres sofrem com isso e a gente deixou ali de lado por muito tempo e agora, cada vez mais, a gente está trazendo de volta, né, tanto da parte de estética, simplesmente, quanto da parte funcional também, né? Que muitas mulheres entram na menopausa e sofrem com ressecamento, perda de urina quando faz aquele crossfit, né? Dor para ter relação sexual. Então, a gente vai falar cada vez mais disso, né? Então, eu sou Monique, sou ginecologista, sou obstetra, mastologista e também atuo nessa área de estética íntima. Muito bom. Conta um pouquinho, então, da sua história, quem é Monique, de onde você veio, sobre a sua formação. Introduz aí pra gente, né? Quem que é a Monique Valois? Certo, Ricardo. Eu sou baiana, né? Então, fiz minha formação, faculdade na Universidade Federal do Vale do São Francisco, lá no interior de Pernambuco. E aí, de lá, já vim direto para São Paulo. Fiz residência de ginecologia e obstetrícia aqui no Hospital Pérola Byton. E aí, emendei já com mastologia. E aí, quando acabei mastologia, a gente tem um objetivo, na mastologia, a gente tem um objetivo de diagnosticar o câncer de forma precoce. Então, cada vez mais a gente trata mulheres jovens, né? E aí tem 30 anos de sobrevida. E o que a gente faz com essas mulheres, né? Elas têm que ter relação sexual, elas têm que ter prazer na relação sexual e a gente não pode usar hormônio, né? Então, como que a gente vai poder ajudar essas mulheres no pós-câncer? E aí, nos congressos, estava muito em voga essa questão de qualidade de vida das mulheres tratadas com câncer. E a gente falava muito do laser íntimo. E era uma coisa assim que ainda estava muito no início, logo que eu acabei a residência de mastologia. E aí depois vieram meta-análises, estudos científicos que comprovaram o benefício do laser íntimo, principalmente nessas mulheres que tinham contraindicação ao uso de terapia hormonal. Mulheres que sofreram com câncer de mama ou então câncer de endométrio. E aí a gente pôde ajudar essas mulheres de uma forma mais eficaz, mais efetiva, né? Então isso me encantou nessa área de estética íntima. E aí depois a gente vai conhecer, a gente vê que não é só a parte funcional, tem também a parte de vaidade, aquela mulher que com 14 anos de idade sofre com o uso de absorvente por causa da hipertrofia dos pequenos lábios, né? Então, assim, ela não vai ter vontade de ter relação sexual, ela sente dor quando usa alguma roupa apertada, quando vai para a academia. Então, poder ajudar essas mulheres também adolescentes nessa fase, né? Que não é só a parte de estética, eu estou insatisfeita com a minha pepeca. Não é só isso, né? Também devolver qualidade de vida para essas mulheres. Muito legal. Isso é um ponto muito interessante, né? Porque a gente ouve assim, estética íntima, parece que é só... Tem até uma amiga que ela brinca, né? Ela fala assim, eu vou fazer uma periquitoplastia, né? Não é só a questão estética em si, mas a questão funcional e desse desconforto, né? Que as pacientes têm. E como qual que é a queixa mais comum dos pacientes no consultório, no dia a dia, com essa questão da parte de estética íntima? A gente tem dois extremos, né? Porque a parte de estética do laser íntimo, que é o que eu mais faço no consultório, pega aquelas mulheres que estão na menopausa, que sofrem com ressecamento. Cerca de 6 a cada 10 mulheres vão sofrer com ressecamento, com falta de lubrificação. E é normal, tá, gente? Mulheres que entram na menopausa vão ter déficit de estrógeno. O estrógeno é que deixa a vagina mais lubrificada. A vagina, que é circular, ela é mais estratificada, ela é mais grossa na mulher que menstrua todo mês. Quando a gente perde esse estrógeno, a vagina fica bem fininha. E eu costumo comparar com um elástico.
Quando o elástico tá novo, a gente consegue, né? Tem ela distende, volta. Quando o elástico tá mais gasto, a gente não consegue. Então, a sensação que a mulher na menopausa tem, que sofre com ressecamento, que tem relação, é de que tá rasgando, sabe? E tem mulheres que têm fissura, tem cortes, tem sangramento. Então, tem esse extremo das mulheres que sofrem com ressecamento, com perda de urina. E tem também as mulheres que, desde a adolescência, já sofrem com hipertrofia, que é o excesso dos pequenos lábios. Então, impede de ter uma relação sexual satisfatória. Às vezes, as mulheres não se sentem nem à vontade de ter um sexo oral com o parceiro, de ser estimulada pelo parceiro por conta dessa hipertrofia, né? A mulher sente dor para usar alguma roupa mais apertada, calça jeans. Tem também mulheres que sofrem com cisto de Bartholin, que é aquela bolinha que fica ali enchendo o saco, porque às vezes infecta, cresce, aí vai e volta, vai e volta, vai e volta. E às vezes os ginecologistas não querem operar, mas assim a gente consegue fazer com laser, então tem menos dano no tecido, menos risco de sangramento, menos risco de infecção, recuperação mais tranquila. Né? Então, geralmente são os dois extremos, ou mulheres que sofrem com ressecamento, que querem fazer laser íntimo nessa parte de ginecologia regenerativa, regenerar tecido, e tem também mulheres que sofrem ou com cisto de Bartholin ou com essa hipertrofia dos pequenos lábios, que aí vão procurando a labioplastia. E como são feitas essas cirurgias, Monique? São cirurgias grandes, são cirurgias muito complexas, né? Como que é a cirurgia íntima? Quando a gente é ginecologista, a gente é acostumado a fazer cirurgia, por exemplo, de ninfoplastia, no centro cirúrgico, né? Então, a gente pega o anestesista, a paciente se submete a uma internação, fica 1 dia, 2 dias internadas. E, assim, o script que a gente dava para a paciente quando vinha com hipertrofia, com excesso desses pequenos lábios, era: olha, é uma cirurgia muito incômoda, que dói muito, tem muito risco de infecção. Então, assim, era uma cirurgia que a gente não fazia muito por conta da complicação do pós-operatório, que era bem chato. Agora, com laser, a gente consegue fazer um procedimento no consultório, com anestesia local, tá? Então, assim, menos tempo de procedimento, geralmente ali dura 1 hora, 1h30, menos risco de infecção. A gente consegue fazer como se fosse um refinamento na técnica cirúrgica. Então, com laser, a gente consegue dar alguns reparos que a gente não teria com bisturi tradicional, né? Então, tem menos risco de sangramento, o paciente já recebe alta logo depois. Claro que o pós-operatório é incômodo, uma região que pode inchar por conta da drenagem, anatomia, né? Mas é muito mais tranquilo do que o pós-operatório na cirurgia tradicional. O que é feito exatamente? O laser, ele faz o que? Ele reduz o tamanho? São cortes que são feitos na vulva? Qual que é a base do tratamento? O laser, ele faz o mesmo corte do bisturi, o laser faz. Só que a gente consegue usar um parâmetro que ele já corta e coagula. Então, o risco de sangramento é muito menor. Incha menos no pós-operatório, porque o laser, ele também já estimula colágeno, neovascularização. Então, o pós-operatório é muito mais rápido e a cirurgia é muito mais precisa. Isso tira um pouco do medo do paciente também. Da paciente, certamente, ela fica angustiada, né, com essa questão do pós-operatório. E em relação à sensibilidade, quando a paciente faz uma cirurgia dessa de ninfoplastia, ela pode perder sensibilidade? Como que é? Ou não, no geral, vai bem, não vai mudar nada? Última pergunta. Na região genital, não só no local, como na região ao redor, né? Tem uma mudança de sensibilidade ou de dor? Não. Como funciona? Via de regra, quando a gente mexe em pequenos lábios, a gente não altera a sensibilidade, tá? Porque não chega na parte ali de clitóris. Uma cirurgia que é muito mutiladora, que chega a retirar a clitóris, aí pode sim alterar a sensibilidade. Mas geralmente cirurgias de labioplastia que mexem em pequenos lábios não tem alteração de sensibilidade. Entendi. E o que as pacientes buscam quando elas vão fazer um procedimento desse? Geralmente é uma melhora só estética ou um melhor relacionamento com o parceiro? Qual que é o objetivo delas? É engraçado que tem uma pesquisa recente que falou que 68% das mulheres está insatisfeita com a sua genitália, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, não, a mulher que vai atrás desse procedimento é para agradar o parceiro, quase 100%.
é para satisfação pessoal. Não é pensando em parceiro. E assim, se vem uma paciente para mim que fala: "Ah, doutora, eu quero fazer esse procedimento para agradar meu marido", de cara eu já contraindico, porque não vale a pena, né? Ou às Não vezes tem ela tá com porquê. vergonha de falar que é uma coisa mais pessoal, né? É interessante que a gente fala isso muito brincando, isso, né? Entre os homens, né? Ah, não, a preocupação do tamanho do genital, tal. E a gente não pensava isso em relação... Isso é um problema de preocupação para mim, pelo menos. As mulheres, né? Então a gente fala brincando, né? Então a gente brinca com você, mas você leva numa boa, né? Mas acontece que a gente acho que nunca levou assim, esse pensamento pro lado feminino, né? Eu acho muito interessante isso entrar e começar a entender, porque assim, a gente talvez não comentasse. Certamente existia isso, mas não era falado sobre isso, né? Então a gente traz agora esse assunto, ele vem, acho que é uma área nova, imagino eu, dentro da ginecologia, né? Que, ou pelo menos, se não tão nova, certamente ela vem crescendo à medida que se fala mais sobre isso, né? Sobre a mulher estar mais à vontade, dela lidar bem com o próprio corpo, né? De aceitar o próprio corpo ou de tratar aquilo que ela não está à vontade e ajustar e ficar daí mais à vontade, né? Eu acho que é uma área que vem se desenvolvendo bastante, né? Exatamente, até porque o genital sempre foi um tabu, né? Quer seja para homem, quer seja para mulher, sempre foi uma questão meio... Sim. Não se fala, não se conversa, né? E ainda para mulher ainda mais. A mulher tem que ser o padrão de bela recatada do lar, que você não pode falar sobre... isso vem mudando e para melhor, no sentido de qualidade de vida para a mulher, né? A ponto de ser uma área hoje, né, para atuação médica bem relevante, né? Então, hoje a gente tem, né, especialistas nesse tema. Eu acho que vem crescendo muito nos últimos anos, né, Monique? Com certeza. Eu acho que a mulher, ela tá mais ciente do que ela quer, do que faz bem para ela, do que ela busca também. A gente nota essa alteração do perfil da mulher que chega no consultório, principalmente em mulheres da menopausa. Né? Porque antes a gente achava que tá tudo bem, que é fase, que ok. Ah, doutora, eu quero um remédio para aumentar minha libido. Mas eu falo, gente, você sente dor quando tem relação? Sinto. Gente, não tem remédio que vai aumentar sua libido se dói para ter relação, né? E aí, é difícil essa área, que assim, é uma área que traz muito benefício para a mulher, só que, infelizmente, os próprios ginecologistas, a classe médica ainda não sabe desse benefício, ainda não fala para a paciente. A maioria das pacientes que me procura aqui, ou achou em Google, ou sofria de laser íntimo e vai atrás, acha em canais tipo Instagram, essas coisas, mas é difícil que um próprio ginecologista que indique, sabe? E assim, ela vira para mim e fala, doutora, eu faço preenchimento, eu faço estimulador de colágeno, faço botox no rosto, e nunca me falaram que na genitália tinha essas opções, nunca me falaram do laser íntimo, sabe? Teve, inclusive, uma paciente, ela tem 65 anos de idade. Recentemente, ela me procurou no consultório. É uma paciente que se cuida, faz atividade física regularmente. Ela tem um namorado de 35 anos de idade. E ela me falou, doutora, eu faço tanto procedimento, eu cuido tanto de mim, nunca me falaram que na região íntima existiria essa possibilidade de melhora, né? De ressecamento, do incômodo que eu tenho para ter relação. Eu tenho vergonha de usar lubrificante com o meu namorado. Gente, porque ela acha que o namorado vai achar que não tá excitando ela, né? Mas assim, 65 anos, 40 anos, mulheres que sofrem com ressecamento até mais jovens, não tem por que ter vergonha de usar lubrificante na relação sexual, né? Não é falta de vontade, não é falta de desejo, não é porque o namorado não excita. Às vezes é uma coisa fisiológica, a diminuição de estrógeno vai diminuir lubrificação. Né? Então, cada vez mais a gente precisa falar disso, porque a mulher 40 mais, a mulher perimenopausa, é uma mulher que quer ter relação, que gosta de ter relação e que merece ter uma relação satisfatória, né? Sim. Você falou uma questão da idade. Qual que é a idade média das mulheres que buscam esse tipo de tratamento? Existe um padrão de paciente, não? Geralmente são mulheres acima de 5 anos pós-menopausa, que é quando mais sofrem com o ressecamento, ou mulheres mais jovens, que aí é o perfil de pacientes que procuram cirurgia íntima, né? Labioplastia. É uma coisa que eu fico imaginando, depois que você comentou tudo isso, né? O ambulatório, o consultório, acaba sendo também uma área em que um lugar que você bate papo com os pacientes, quase que uma consultoria
de questões relacionadas à sexologia, né? Que também volta a ser aquela questão do tabu, né? Então, eu acho que você acaba tendo que ter essa interface de quebrar alguns mitos e alguns tabus mesmo com as pacientes, né? Porque o que você falou, tipo, não tá lubrificando é porque não tem desejo, não sente atração pelo parceiro. E às vezes não, é uma questão de fisiologia, né? Imagino que na menopausa deve ter um benefício talvez até maior, né? É verdade isso ou não? Na menopausa, a gente tem a parte fisiológica de diminuição de estrógeno, né? Então, o estímulo de colágeno, ele é mais... a gente consegue notar mais do que na mulher que tem menacme, que já tem estrógeno, que já tem lubrificação. Geralmente, mulheres mais jovens, elas buscam um consultório, porque assim, com laser, a depender do parâmetro que a gente usa, a gente também pode dar um efeito de aumentar, de deixar ele mais apertado, né? Então, deixar a vagina, o canal vaginal um pouco mais apertado. Então, a gente tem essa opção geralmente em mulheres mais jovens, porque geralmente mulheres mais jovens não sofrem com ressecamento, falta de lubrificação, né? E se sofrerem um hidratante ou um lubrificante, já vai ajudar bastante. Diferente das mulheres na menopausa, que tem a parte da privação do estrógeno, que é realmente muito grave e muito, muito sintomática, né? Existe alguma contraindicação, ou melhor, quando que está indicado? Você comentou que às vezes a mulher já tem um histórico de câncer, ela não vai poder fazer uma reposição hormonal. Mas quando que está indicado fazer uma reposição hormonal, pensando nessa questão da libido ou da qualidade de vida sexual, e aí você acaba optando por uma coisa ou por outra? Uhum. O padrão ouro, sabe, do tratamento da síndrome genitorinária, que é o ressecamento, às vezes candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, às vezes até perda de xixi, incontinência urinária. O padrão ouro é terapia hormonal tópica, tá? Então é creme com hormônio. Tá? Mas os estudos comparando as mulheres que fizeram laser e as mulheres que usaram hormônio, os resultados são bem similares. Então, geralmente eu opto por terapia tópica, mas aí vem a paciente que já fez reposição com hormônio e não teve melhora, ou que está cansada de ficar usando creme a cada 10 noites, né? Ou mulheres que tenham contraindicação, que tiveram câncer de mama, câncer de endométrio, aí a gente opta pelo laser. Perfeito. Entendi. Então, ele é uma alternativa tão eficaz quanto a utilização de hormônios, né? E pode ser utilizado em caso que você não pode utilizar o hormônio. O paciente, como você falou da história do câncer. Sim, e ele é bem cômodo também, porque como que geralmente a gente faz, como é o protocolo? A gente faz uma sessão de laser a cada 4 a 6 semanas. No primeiro ano, a gente faz 3 sessões e depois, anualmente, apenas uma sessão de manutenção. Claro que mulheres mais jovens que entraram na menopausa por conta de um câncer, ou até mulheres que usam algum remédio que bloqueia a produção de estrógeno, né? Mulheres que estão em tratamento com câncer de mama, às vezes elas podem precisar fazer essa manutenção com 6 meses ou com menos tempo. Mas geralmente a mulher que é só pós-menopausada, a gente consegue fazer uma sessão de manutenção anual. Entendi, interessante. E é uma sessão dolorida, isso? Incomoda, dói ou é um procedimento de realização tranquila? Uhum. A gente usa 3 ponteiras. Uma ponteira que é a de 360 graus para estímulo de colágeno, neovascularização. Essa ponteira é praticamente indolor, depende muito do ressecamento da mulher. Se ela estiver muito ressecada, a ponteira entrando no canal vaginal pode ser um pouco mais dolorosa. Tá? A de 90 graus, que é na parte anterior da parede vaginal, que é para os casos de incontinência, também quase não incomoda. E na região externa, a gente usa um anestésico tópico, tá? Então, espera ali 10, 15, 20 minutinhos e aí faz na região externa. Pode sentir um leve incômodo, mas nada muito grave. Depois não fica ardendo, doendo. Pode ser que incomode um pouquinho, que arda um pouquinho, mas a gente já está tão acostumada com depilação a laser, depilação a cera, a gente A mulherada sofre. Muito menos incômodo que uma depilação a cera, pode confiar. E existe um período de recuperação desses procedimentos? Então, a paciente ela fez hoje, né? Como que é amanhã? Vida normal ou ela precisa se recuperar? Vida normal, pode fazer academia, elas ficam ansiosas para ter relação sexual, mas a depender do grau de atrofia, a gente pede para esperar de 5 a 7 dias depois do procedimento para ter relação, mas vida normal.
Durante 5 dias fala que tá com dor de cabeça, 7 dias, tá tudo certo. Tem mulheres que ficam cronometrando. Doutora, eu já posso hoje. Calma, você vai gastar. Mas geralmente em torno de 5 a 7 dias. Você comentou uma coisa interessante, você falou sobre as mulheres já estão acostumadas a fazer a depilação a laser, né, ou algo do tipo. Isso interfere, quando a gente fala laser na depilação, laser na estética, um procedimento interfere no outro? Tem alguma correlação entre os dois ou nenhuma? Não, a gente usa comprimentos de ondas diferentes, então penetração diferente, então não tem problema fazer concomitante, né? Então, não A tem. pilificação local não faz diferença, se ela fez a depilação, não fez, utilizou laser, O ideal é que ela esteja sem pelo, porque o pelo, que queira que não, é mais uma camada para penetração do feixe, né? Então, o ideal é que seja sem pelo, que seja bem aparada, né? Entendi. E em relação a, pensando no resultado disso, né? As mulheres geralmente elas buscam seja uma cirurgia pela questão funcional, você falou da lubrificação, ou do tamanho do canal, ou por uma questão estética, né? Então, a gente pensando no resultado estético, existe um padrão estético para essa região genital? Qual que é a busca das mulheres quando elas buscam fazer quando elas vêm fazer um procedimento estético genital? Quando a gente começa a fazer estética íntima, a gente é meio crucificado, né? Nossa, vai deixar todo mundo parecendo com a Barbie. E assim, gente, cada um tem sua anatomia, cada um é de um jeito. Mesma coisa de prótese de silicone. Você vai colocar a prótese numa paciente, vai ficar de um jeito, ela tem uma areola diferente, ela tem os ombros diferentes, e outra paciente vai ser totalmente diferente. O resultado estético vai ser diferente. Então, assim, o que a gente busca na estética íntima? Poder fazer o melhor que a gente consegue com a anatomia de cada uma, né? Eu coloco bastante na avaliação os pós-operatórios, porque são resultados diferentes. A gente não vai deixar uma paciente tipo Barbie, porque a gente precisa dos pequenos lábios para a questão de proteção, tá? Também é uma defesa do nosso organismo, a gente não vai amputar os pequenos lábios, e cada uma tem essa anatomia diferente, então eu não consigo deixar todas iguais, ou então, eu quero essa foto aqui, eu não consigo, eu posso fazer o melhor com a anatomia de cada um. Você tem que deixar algo que seja proporcional a cada indivíduo ali. Justamente. E é fácil de atingir a expectativa das pacientes? Assim, acontece elas chegarem com expectativas muito, né, fora do que é possível. Eu digo isso porque a gente conversou recentemente com um cirurgião plástico, o Dr. Daniel, uns 2 ou 3 episódios atrás, e ele falava sobre essa questão de alinhar expectativas, né, como a gente falava sobre facelift. Então, pensando com uma questão estética, né, que muitas vezes os pacientes têm uma expectativa que não é factível ou é inadequada. É factível, mas não é adequada de ser feito, né? Em relação à estética íntima, é possível sempre atingir o que o paciente está buscando, o que a paciente está buscando, ou existe um caminho de você adequar isso, explicar, né? Quem te viu recente teve alguém famoso que falou assim, fez uma cirurgia nova para voltar a ser virgem, né? Essas coisas são possíveis, são adequadas? Comenta um pouquinho pra gente. É bem importante essa cirurgia, essa consulta de avaliação, né? Onde a gente alinha a expectativa, a gente alinha quais são os objetivos do tratamento e o que a gente provavelmente vai conseguir. E eu acho que, assim, caso o que você tem a oferecer para o paciente não seja o que ele esteja buscando, né? A gente tem que alinhar muito direitinho e, às vezes, até contraindicar uma cirurgia. Eu já cheguei a contraindicar um procedimento, porque a paciente a todo momento na avaliação, mas eu quero que seja assim, eu quero que fique assim. E a anatomia dela não era favorável ao resultado que ela estava buscando, né? Então, assim, é muito importante. Às vezes os pacientes já querem operar logo, querem saber valor e já querem partir para o procedimento. Mas alinhamento de expectativas, riscos de complicação, como que vai funcionar o pós-operatório, que quando a gente fala de laser, o paciente fala, não, é a laser, então não vai ter corte, não vai ter sutura, então eu Como se não fosse nada, né? Vou ali fazer uma sessão igual de sobrancelha, como é que é pra ficar com a pele mais morena? Fazer bronzeamento. Bronzeamento. Eu entro, deito ali e saio, eu vou fazer a laser, eu vou no consultório, vou ficar deitadinho, vou sair e não vai sentir nada, né? E não é isso. No final de semana, vamos fazer, não é assim, né? Então é muito importante essa consulta de avaliação para a gente alinhar realmente qual é a anatomia. Eu geralmente faço a marcação, explico, mostro qual que é o resultado esperado,
né? E assim, a gente que opera, a gente sabe que a gente tem um resultado esperado e a gente tem um resultado real. Às vezes precisa fazer um ajuste ou outro, muito pouco, muita exceção de ter algum pontinho que fique fora do que ela esperava, mas pode acontecer, né? Mas eu acho que alinhamento de expectativa é tudo para quem faz cirurgia, né? E sem contar que o resultado ele também depende do próprio corpo do indivíduo, né? Cada indivíduo responde de uma forma, né? Então, claro que a gente tem ali o que a gente espera que aconteça, mas você pode ter uma eventual resposta Diferente do do né? habitual. A gente fala muito isso na cirurgia minimamente invasiva de coluna, né? Assim, olha, é uma cirurgia minimamente invasiva. Mas lembra que além do minimamente invasiva tem o cirurgia, né? Então não é só minimamente invasiva, é uma cirurgia. Então a resposta, a recuperação, ela é muito individualizada, né? Não dá pra gente colocar, olha, vou fazer isso, Exatamente. vou chegar a tal resultado. A gente tem uma expectativa, mas existem dezenas de fatores associados para qualquer... Até o pós-operatório, os cuidados do paciente no pós-operatório, na nossa seguir área... as orientações. Exatamente, seguir as recomendações médicas é muito importante. Na minha área, por exemplo, não adianta. Eu posso fazer a cirurgia mais bonita do mundo, tecnicamente impecável, mas se o paciente não lava o nariz no pós-operatório, se ele não usa a medicação que eu recomendei, se ele vai fazer atividade física precocemente, ele pode ter um desfecho ruim, né? Ele pode ter formação de sinéquias, aderências dentro da fossa nasal. E é uma coisa que a gente, às vezes, eu sou muito chato assim, com os pacientes, no sentido de reiterar os cuidados que ele precisa ter no pós-operatório, que ele precisa seguir, né? São recomendações médicas, não estou falando de, olha... você operou, tá livre, acabou. Não, tem que seguir, né? Na tua área, quais são as recomendações, ou melhor, quais são as coisas que você repara, quais são as atitudes ou os comportamentos ou a falta de cuidado do paciente que acaba impactando ou que possa impactar no resultado ali no pós-operatório? Principalmente a falta de repouso. Né? No primeiro dia, a gente que faz cirurgia, a gente sabe que o processo inflamatório se intensifica ali lá pelo 3º, 5º dia, que é quando a paciente vai ter dor, quando incha. Então, no primeiro, 2º dia, a gente pede para ela fazer a compressinha com gelo 6 vezes ao dia. Mas ela não está sentindo nada, então muitas vezes ela não faz, ou então, tem aniversário de alguém na família e vai. E aí quando volta no 7º dia, já está bem edemaciado, né? Então geralmente é repouso e gelo. Eu falo assim, nossa, sangrou gelo, doeu gelo, inchou gelo. O gelo é o melhor amigo da paciente que faz labioplastia com laser íntimo. Né? Então, a gente precisa de repouso, não tem como, né? Pelo menos ali 7 dias, estando tudo bem, a gente já libera. Para ter relação sexual, em torno de 30 dias. Atividade física também, em torno de 30 dias. Mas precisa do repouso, que é essencial, né? Aí, com o inchaço, aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de deiscência, risco do ponto abrir antes do tempo, né? E aí o resultado pode não ser o que a gente espera. Você falou labioplastia e você já tinha falado de ninfoplastia. Me desculpe a ignorância, né? Qual que é a diferença de um pro outro? Ninfoplastia e labioplastia são o mesmo procedimento, que é a retirada do excesso dos pequenos lábios. Na verdade, dos lábios internos, que a gente fala mais, que às vezes os lábios externos, né, estão maiores do que os... A gente fala pequeno lábio, grande lábio, mas na verdade, às vezes, o pequeno lábio é maior que o lábio externo, né? Então, lábio interno, a cirurgia de retirada do excesso do lábio interno é igual a ninfoplastia, labioplastia. Entendi. Falando desse tipo de cirurgia, né, me veio aqui uma curiosidade de um tema que é muito falado, né? Até vem crescendo no Brasil, sobretudo, que é o uso de hormônios anabolizantes em mulheres. Interfere na estética genital feminina, porque tem o mito, né, de falar, a mulher que toma muito hormônio, ela tem um aumento da região genital. Isso acontece mesmo com o uso de hormônio anabolizante por mulher? Não é mito, tá? Isso é mais pura verdade, é um fato. Tá, meninas? Então, assim, quem faz uso de anabolizante, principalmente em doses acima do que é preconizado, né? Tem sim ocorre o risco de ter aumento de clitóris, e esse aumento não reverte depois que você suspende o uso, tá? Ótima colocação, porque acho que às vezes o pessoal imagina, vou usar por um tempo, depois eu paro para ganhar voltar. massa, exato, vou virar ali a Kid Bengalinha e depois eu paro e tá tudo certo. Tá tudo certo depois. Não, aumentou, tá aumentado. É igual a voz, a gente percebe pela voz. Em alguns casos, voz
e clitóris aumenta, a gente não consegue reverter só suspendendo. Precisa fazer cirurgia específica para reduzir o clitóris. E aí tem que ser profissional habilitado, porque existe risco de fazer uma amputação maior do que deveria e alterar a sensibilidade, deixar o clitóris muito exposto. E aí vai ter talvez dor até crônica. gerar dor na relação sexual, dor fora de relação sexual. Isso. E tem mulheres que fazem uso de anabolizante, que vêm procurar para fazer cirurgia, mas que não querem parar o uso de anabolizante. Não tem como. Não dá. Essa matemática não dá. Não fecha. Não fecha. E os lábios também aumentam ou mais o clitóris? Mais o clitóris. Os lábios, eles podem aumentar com o tempo, se você emagrece, né? Às vezes gestação, cirurgias bariátricas, as mulheres perdem muita gordura, então tem a sensação de que o pequeno lábio aumentou proporcionalmente ao restante da vulva, né? Mas não necessariamente aumenta com anabolizante, é mais o clitóris mesmo. E é desenvolvido, né? Quando a gente tá lá criancinha, quando a gente ainda não sabe o sexo, o clitóris, ele é desenvolvido, o pênis, ele se desenvolve com hormônio masculino, né? Então, o clitóris, que é aquele rudimentar, não tinha hormônio masculino, não desenvolveu. Então, quando a gente volta a dar esse hormônio masculino, ele cresce. Então, Ricardo, você tinha comentado já de alguns procedimentos, a gente falou da parte de fisiologia para melhorar essa questão do ressecamento e tudo. E das cirurgias, né? Já falou das cirurgias, dos grandes lábios e tal, mas a gente ouve falar também sobre clareamento dessa região genital. Como que é feito esse negócio? Existe mesmo? Existe mesmo? Eu sei que tem clareamento dental, mas tem clareamento... Genital? Existe a opção de clareamento dessa região íntima e são produtos totalmente diferentes do restante do corpo, tá, meninas? Então, tomem cuidado quando vocês forem clarear essa região, procure alguém que é especialista nessa área, porque pode causar queimadura. Às vezes, se você usa região da clareamento peeling, que você usa para o rosto, para a região íntima, são produtos diferentes, tá? Nossa, mas deve ser até perigoso, né? Porque a gente vê aqueles peeling que descama tudo. Imagina pra sair da região genital. Já chegou paciente pra mim que tinha feito peeling 30 dias depois, que ainda estava hiperemiado. E aí, realmente, é difícil de tratar esses casos, porque causa queimadura, realmente, né? E não tem como deixar sem roupa, né? Pra não cobrir, pra ventilar. Até dá, ficar, né? Mas é difícil, né? Você ficar 15 dias, você vai ficar 15 dias sem colocar a calcinha em cima, sem marcar. É mais complicado. Trabalhoso, né? Mas a vulva, ela tem muito melanócito, semelhante ao nosso rosto, né? São as regiões que têm mais melanócitos do nosso corpo. Então, a parte de escurecimento da vulva é quase que... todo mundo vai ter, né? A gente tem uma tonalidade na região da vulva acima da tonalidade do restante do corpo. E alguns fatores que a gente usa que podem piorar a pigmentação. Roupa apertada, depilar com lâmina, cera. Melanócito gosta de ambiente quente e apertado. Então, se a gente faz isso, a gente piora. Às vezes, a gravidez, alterações hormonais, menopausa, também podem piorar, né? Deixar a região mais escura. E algumas mulheres querem fazer o clareamento. E a gente tem opções, sim, de fazer clareamento. A gente faz peeling nessa região e pode fazer também microagulhamento, que ajuda na penetração do ácido e aí ajuda no resultado de clarear, sim, a região íntima. Cara, muita coisa legal. E além do clareamento, assim, tem outros procedimentos que podem ser feitos. Estou pensando em relação à estética, comparando com outras regiões do corpo, né? Então, a gente fala isso da face, da parte cirúrgica, da parte de laser, né? Do peeling, como você falou, do clareamento. E em face é feito muito preenchimento. É possível fazer também nessa região? É sim, como eu tinha falado com vocês, mulheres que perdem muito peso, ou então mulheres que fazem muita atividade física, elas diminuem o coxim gorduroso dos grandes lábios, aqui do capuz também. Então, a gente consegue fazer tanto preenchimento com ácido hialurônico, específico para essa região, tanto a gente consegue fazer também bioestimulador de colágeno, fios de PDO, muita coisa parecida com a dermatologia a gente está trazendo para a parte de estética íntima, né? Então, para recuperar essa pele e dar um aspecto mais regenerado. Mais jovial. Mais jovial. Mais jovial. Consegue fazer muita coisa. E esse preenchimento, ele é definitivo ou isso é uma coisa que tem que fazer depois recorrente? Você deu o exemplo, por exemplo, do ácido hialurônico, né? Uhum. Isso é
é uma coisa já mais... faz uma sessão só e aquilo fica pra vida? Ou precisa estar, tipo Botox, né? Fazendo uma atualização de vez em quando? É tipo Botox, a gente sofre, gente. É tipo rosto, quando a gente faz preenchimento para olheira, que a gente tem que fazer ali uma vez ao ano. Então, a gente tem a produção do ácido hialurônico, a gente injeta ácido hialurônico naquela região, que vai puxar a água, mas com o passar do tempo, a gente vai perdendo esse efeito. Então, geralmente, a cada uma vez ao ano, a gente precisa refazer esse preenchimento. Entendi. E Botox? Botox não se utiliza? O Botox, às vezes, tirar a as gente rugas. utiliza... Não! Essa região a gente não usa nesse O sentido. objetivo ali é o contrário, é ter mais rugas. Nesse sentido, não. A gente usa em alguns casos de vulvodinha, aquela dor crônica, aqueles pontos que tem aquela tração do músculo. Uma então contratura a gente pode... muscular. Isso, aquela contratura, a gente pode usar o Entendi. Botox em alguns casos para liberação. Entendi. Muito legal. Monique, o tempo passa rápido aqui, né? A gente está chegando no final do nosso episódio e a gente sempre pede para que o nosso convidado conte um caso, é a sessão chamada Causos do Doc. Que ele vai contar um caso que foi peculiar, um caso engraçado, ou que te Pitoresco. marcou. Um caso pitoresco. É algo que tenha te marcado ou marcado tua carreira e que você lembra por qualquer motivo. Pode ser engraçado, emocionante. Fala, Doc. Conta o caos pra gente. Então, essa mesma paciente que tem um namorado aí de 35 anos de idade, a consulta de avaliação, ela me achou no Google, né? Que ela estava sofrendo com ressecamento, etc. E aí ela falou, doutora, eu já cheguei a fugir de um motel por conta do tamanho do pênis do meu parceiro. Eu falei, não, a gente precisa ajudar essa pessoa. Porque assim, cara, se você chega a fugir de ter uma relação prazerosa por conta do ressecamento, gente, isso não é vida, né, gente? Não que, assim, não é todo órgão sexual masculino que é palatável, que é fisiológico, né? Mas, gente, também chegar a fugir de uma relação não tem como. Tá lá, tá na hora e saiu correndo. Né, gente? Não tem... Ela saiu correndo, ela, doutora, depois ele foi lá em casa. Eu falei, meu Deus do céu, não, vamos fazer esse laser agora, porque a gente precisa ajudar essa moça, não tem condição. E assim, gente, cada vez mais, a gente não é obrigada a ficar sentindo dor, a gente não é obrigada a se sentir feia, até na região íntima. Então, assim, vamos procurar novas tecnologias, profissionais mais atualizados e vamos procurar ajudar também mais gente. Porque, assim, se eu sei disso, eu vou falar com a minha mãe, vou falar... Nossa, você fica assim... E, assim, recentemente eu fiz um laser íntimo numa mulher de 75 anos de idade, uma japonesinha, coisa mais linda do mundo, tem 1,5 m. Ela viaja com o marido, faz atividades com o pessoal da terceira idade. Ela falou, doutora, como eu não soube disso antes? Assim, não é porque tem 75 anos que não tem mais relação. Né? Então, assim, vamos divulgar, falar para o máximo de mulheres que sofrem com isso e, assim, que falam pra gente também, né? Porque muita gente sofre, 6 a cada 10 mulheres na menopausa e não falam, né? Então, assim, vamos divulgar, vamos falar. A gente não é obrigada a ficar sofrendo com isso, a gente pode ajudar muita gente a voltar a ter prazer, voltar a ter relação sexual satisfatória com isso. Com certeza, ainda mais pensando nessa questão da longevidade, né? A nossa população, ela hoje, felizmente, com os avanços da medicina e mesmo da qualidade de vida em geral, os pacientes são cada vez mais longevos, né? Vivem mais anos e a gente tem que buscar cada vez mais que esses pacientes tenham qualidade de vida, né? Sim, tenham quando a gente saúde. fala de relação sexual no idoso, às vezes como você falou, é idoso, ele não tem relação, tá muito pelo contrário. Houve um estudo, né, alguns anos, que mostrou que o HIV crescia mais em idosos do que em jovens, porque as campanhas eram muito voltadas para jovens e não para os idosos, que tinham relação da mesma forma ou até mais, e não tinham campanhas voltadas para eles, ou a vida inteira sem utilizar, não quero começar a utilizar agora. Então houve uma crescente justamente em idosos, ou seja, o idoso ele vai buscar um parceiro, ele vai ter relação e da mesma maneira ele vai querer qualidade, né, nessa relação, ele vai querer estar à vontade, vai querer se sentir bem com o próprio corpo, né? Então, realmente, como você colocou, é um público que também vai querer uma estética íntima da região genital adequada, né? Então, é um paciente que tem que ser lembrado, como você colocou aí. Bom, estamos chegando no final. Sempre a gente aqui
antes de agradecer a presença, ou a nossa maneira de agradecer a presença do nosso convidado, a gente deixa uma lembrancinha da clínica. A gente grava aqui da Clínica Raise, do Ibirapuera, em Moema. E em nome, né, aqui do nosso canal, do Fala Doc, meu e do Brandão, de toda a clínica, a gente deixa sempre uma pequena lembrança. Que é personalizada. Então, Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E assim, parabéns pela iniciativa de trazer informação de qualidade, muitos especialistas para a população de uma forma que todo mundo consiga entender. Então, dessa forma, ajudar cada vez mais as pessoas. Então, parabéns e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É isso, nós que ficamos honrados com a sua presença. A gente sabe como todo mundo que vem aqui tem sempre uma vida muito corrida. Todos nós médicos, a gente tem uma vida bastante corrida, mas você tirar seu tempo para vir aqui e compartilhar tanta informação bacana com a gente, realmente nos deixa muito honrados, né? Muito obrigado lisonjeados pelo seu tempo. Né? Exatamente. Obrigado pela visita, pelo tempo, pelas informações. Acho que foi muito claro. E nosso objetivo é esse, é trazer informação com uma linguagem simples e ser entendida, né? Numa linguagem mais leigo possível. Então, mais uma vez, obrigado. E você que está em casa assistindo, gostou do episódio de hoje? Então, clica aqui embaixo, curte, compartilha com os amigos que você acha que também vão gostar de assistir esse episódio. E se inscreve no canal, ative as notificações no sininho, que toda semana tem episódio novo. Sempre que entrar um vídeo, você recebe a notificação para lembrar, para acompanhar, para assistir. E não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso canal do Instagram vai ficar aqui embaixo. E se você tiver alguma sugestão, alguma especialidade que você gostaria de assistir algum aqui, profissional que você gosta de ouvir. Exatamente. Manda como mensagem ou aqui pra gente ou como direct lá no nosso Instagram, que a gente vai tentar, na medida do possível, atender à vontade e o desejo de vocês. Então, obrigado. Semana que vem estamos de volta aqui, toda segunda-feira com um episódio novo. Fala Doc volta semana que vem.